Fala, galera ligada aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Tô passando aqui para trazer algumas informações para você ligado aqui no canal Vasco Connection. Eu já peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante e compartilhar para chegar a outros vascaínos. É só você clicar aqui embaixo, dar o seu like e, claro, copiar o link e jogar lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para assistir esse vídeo que tem algumas informações importantes. Nessa sexta-feira, o Vasco espera definir a questão do executivo de futebol. Há muitos nomes sendo falados, mas enfim, o Vasco tenta buscar no mercado um profissional para essa vaga. Se não acontecer hoje, nos próximos dias, o Vasco deve definir isso. Até porque o técnico Fernando Diniz já vem trabalhando o time, já visando o próximo jogo, dia 12, quinta-feira que vem, contra o São Paulo no Morumbi, e ele espera que na parada, em relação à volta dos jogadores, já que vai ter uma parada ali de 10 dias dos jogadores tendo uma mini férias, depois já tem alguns nomes já para poder reforçar a equipe. O primeiro nome que começa a aparecer é o lateral direito Igor Vinícius, jogador do próprio São Paulo, que está de saída e o Vasco está de olho nesse atleta. É um jovem jogador, o Vasco que vem buscando também reforçar as suas laterais, pode também contratar esse jogador. A gente aqui no canal Atenção Vascaínos falou sobre dois nomes importantes. O nome de Bosquilha, meio-campista, revelado no São Paulo, passou pelo Internacional, Mônaco da França, jogador que está no Operário de Ponta Grossa, que inclusive encarou o Vasco na Copa do Brasil. É um jogador de 29 anos, meio ofensivo, camisa 10, é um jogador de muito potencial, passou por todas as seleções de base do Brasil, mas agora está meio em baixa. E parece que esse ano voltou a mostrar o futebol que todo conhece. Foi campeão paranaense, sendo um dos principais jogadores do Operário, e também contra o Vasco jogou muito bem as duas partidas, e o Vasco sondou essa possibilidade. O empresário do atleta negou já chegou a ter um contato oficial do Vasco, mas a gente sabe, né, que no futebol o Vasco precisa mesmo ter o executivo para poder fazer esse contato e, quem sabe, trazer esse atleta de 29 anos. Outro jogador que está na Série B do Campeonato Brasileiro, que o Vasco tentou mapear, foi buscar informações sobre o atleta, é o atacante Pedro Rocha, jogador que pertence nesse momento ao Remo, mas jogador que foi revelado pelo Grêmio, passou pelo Flamengo, jogou também na Europa, então é um jogador também muito interessante, em que o Vasco também sondou a possibilidade, tem 30 anos, artilheiro da Série B com 6 gols, e é uma possibilidade também do Vasco contratar. Logicamente que a gente espera que essa situação do executivo de futebol aconteça o mais rápido possível para o Vasco poder voltar ao mercado e contratar jogadores. Olha, Eduardo e a rapaziada ligada aqui no Vasco Connection, outra informação importante sobre o próprio Vasco. O Vasco que vai disputar 2 jogos nos playoffs da Sul-Americana após a pausa para o Mundial, e esses 2 jogos contra o Independente Del Valle do Equador, tanto lá quanto aqui, vai ter transmissão pelo SBT. Então, rapaziada, vai poder assistir pelo SBT, TV aberta, para poder acompanhar essas 2 partidas em que o Vasco vai buscar uma classificação para as oitavas de final. O presidente Pedrinho segue com a CBF, liderando lá, sendo chefe da comissão do Brasil, que jogou na última quinta-feira, jogou lá no Equador, empatou em 0-0 e agora vai jogar em São Paulo contra a seleção do Paraguai. E por isso o Vasco aqui, sendo comandado pelo CEO da SAF, Carlos Amodeu, para definir principalmente essa questão do executivo de futebol, que é o que mais chama a atenção. E olha, a rapaziada também tá ligado com a gente aqui. Nesse fim de semana tem jogos do time Sub-17, Sub-15, Sub-16 que vão disputar partidas importantes. O time Sub-16 do Vasco ontem venceu o Fluminense por 3-2 na semifinal da Copa Rio da categoria, jogando no Nivaldo Pereira com 3 gols do atacante Diego Minetti. E agora no domingo, 3 horas da tarde, lá no CT de Xerém, vai disputar, o Vasco podendo empatar para chegar à decisão dessa competição. Já o Sub-17 joga amanhã às 10 horas contra o Nova Iguaçu, jogando no Nivaldo Pereira, venceu o primeiro jogo por 2-0, pode até perder por um gol de diferença para chegar às semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. O time Sub-17, que é comandado pelo Cássio Barros, foi campeão da Copa do Brasil, está bem no Campeonato Brasileiro e agora tentando chegar às semifinais do Campeonato Carioca. Outra informação sobre o time que vem
treinando no CT Moacir Barbosa. Hugo Moura deve voltar ao time, já que cumpriu suspensão nas 2 últimas partidas, tanto pelo Brasileiro quanto Sul-Americana, já vem treinando e deve ser titular da equipe. A possibilidade do técnico Fernando Diniz fazer mudanças no sistema defensivo, já que João Vitor não vem bem, Maurício Lemos vem sendo elogiado pelos treinos, pode ser titular ao lado do Lucas Freitas, e aí a zaga do Vasco ser modificada para esse jogo contra o São Paulo. O Vasco que também vai fazer um esquema praticamente de guerra para contar com o atacante Ryan. Ryan está com a seleção brasileira sub-20, fazendo amistosos no Egito, e o último amistoso que vai fazer com a seleção será no dia 10, ou seja, 2 dias antes da partida. O jogo é pela manhã, assim que acabar a partida, o Vasco já encomendou um avião para poder o Ryan voltar às pressas para poder ingressar o time nesse jogo contra o São Paulo, dia 12, 9h30 da noite, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo e amigos ligados aqui no Vasco Connection, mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante e, claro, compartilhar para chegar a outros vascaínos. É muito importante você ajudar aqui o canal Vasco Connection, que vem fazendo um trabalho muito bom também de transmissão de jogos, acompanhando o Vasco no dia a dia. Nosso Eduardo Ferrari está na correria, acabou de casar, parabéns Eduardo, tamo junto meu parceiro, mas aí tá na questão de mudanças, enfim, e você também pode acompanhar aqui o canal Vasco Connection com muita informação. Quando tiver oportunidade, vou chegar aqui para bater um papo com a rapaziada e trazer algumas informações importantes. Sexta-feira recheada no Vasco, a gente espera que essa questão do nome do executivo aconteça. E para finalizar aqui esse vídeo, falar sobre a questão do leilão das ações da 777 Partners referente ao próprio Vasco. Ainda não tem o resultado, mas assim que tiver, provavelmente deve sair na parte da noite, quem vai ser o novo comprador das ações da 777. O Vasco contesta essa situação do leilão, mas qualquer informação a gente também traz aqui no canal Vasco Connection e através das nossas redes sociais. Grande abraço, Eduardo, grande abraço a todo mundo ligado aqui no Vasco Connection. Tamo junto, aquele abraço, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, um abraço, fui!